et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós chegamos na nossa quarta aula sobre a consagração à Nossa Senhora e nós vamos finalmente começar a abordar as partes do tratado, a começar então pela introdução, apesar dessa ser a quarta aula. Então, apenas para lembrar o objetivo, o intuito aqui não é ler parágrafo por parágrafo, mas explicar as ideias centrais de cada parte do tratado, a fim de que no momento em que a pessoa fizer a leitura, ela consiga ter uma compreensão mais correta daquilo que ela está lendo. Então, tem muitos pontos que passam despercebidos. Então, basicamente, essas aulas, visam auxiliar a leitura de cada parte do tratado. Claro, alguns trechos que são mais difíceis de se compreender, iremos abordar mais a fundo, mas quando não tiver essa necessidade, iremos passar diretamente. Então aqui não tem como entrar em cada detalhe dos parágrafos da introdução, mas tem ideias gerais que valem a pena serem enfatizadas. Então, a começar, essa parte do tratado introduz a segunda parte dessa obra de São Luís, que ele parece ter intitulado Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Então, para os que assistiram à primeira aula, vocês se lembram dessa história, espero. As grandes linhas de seu raciocínio, nessa introdução, segundo o padre Plessis, esse livro aqui, em francês, padre Armand Plessis, que era da congregação de São Luís, ele escreveu um comentário do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, ele diz que as grandes linhas do raciocínio de São Luís na introdução são as seguintes. Primeira, Maria é o meio pelo qual Jesus veio a nós e o meio pelo qual ele deve reinar em nós. Isso supõe, evidentemente, que ela seja conhecida, amada e servida. Então, isso está no primeiro parágrafo. É essa a primeira ideia que São Luís apresenta. Porém, Maria não é suficientemente conhecida. Então, essa proposição se desenvolve do segundo parágrafo ao 12º. Logo, Jesus não é também suficientemente, o que é a conclusão de São Luís, basicamente. No entanto, como um dia ele deve ser perfeitamente conhecido, isso só acontecerá porque Maria também será melhor conhecida, e é essa a conclusão de São Luís dessa introdução no 13º parágrafo. Então, nós vamos analisar basicamente esses pontos, não necessariamente nessa ordem, mas é importante que saibamos que a linha de raciocínio de São Luís é basicamente essa. Então, isso já dá um elemento para entender melhor o que ele está querendo apresentar na introdução. Então, primeira parte, o conhecimento e o reino de Maria são necessários para o conhecimento e o reino de Jesus Cristo. Então, o tratado começa assim. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então, essa primeira afirmação mostra uma união única e singular entre Jesus e Maria e entre a influência de Nossa Senhora na obra da redenção de Nosso Senhor. Então, São Luís não apresenta isso como uma mera opção, ou seja, como se fosse algo que a gente pode deixar de lado, essa ligação de Nossa Senhora com o reino de Jesus Cristo. Mas ele apresenta isso como uma necessidade, Ou seja, encontramos na revelação que Deus livremente quis associar Nossa Senhora à obra redentora de Nosso Senhor. Então, a gente sabe disso pela revelação. É Deus que livremente, na forma como Ele dispôs as coisas para
na economia da salvação, né? Na intenção de nos salvar, os meios que ele estabeleceu para nos salvar. Dentre eles está essa ligação íntima e necessária de Nossa Senhora, né? A Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma obrigação absoluta, a gente ainda vai ver isso, mas existe essa necessidade hipotética, né? Esse é o termo teológico correto. Então, primeiramente, aqui podemos nos lembrar, né, daquelas reflexões dos primeiros séculos da Igreja, que, baseadas em São Paulo Apóstolo, né, que comparava Nosso Senhor com Adão, sendo ele, então, o novo Adão, Nosso Senhor Jesus Cristo, rapidamente, nos primeiros séculos, observaram um paralelismo claro entre Nossa Senhora e Eva, fazendo dela, assim, a nova Eva. Então, o que eu quero dizer aqui? Ao falar que Nossa Senhora é intimamente ligada a Nosso Senhor no seu reinado, isso equivale a dizer, né, que Nossa Senhora tem um papel fundamental na obra da redenção. E vale a pena se lembrar, ao afirmar isso, né, aquele paralelo que existe entre Nossa Senhora e Eva. Porque se a gente fala aqui de uma colaboração de Nossa Senhora com Nosso Senhor, né, obviamente o que nos vem em mente são essas reflexões, né, que guiaram os primeiros séculos da Igreja e depois toda a Igreja, né? Então, qual é a base dessa reflexão? São Paulo Apóstolo, em algumas das suas epístolas, ele diz o seguinte, primeiro aqui, Romanos capítulo 5, versículo 19, assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Então, São Paulo Apóstolo comparando Nosso Senhor com Adão. Com efeito, aqui 1 Coríntios 15, 21 a 22. Se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Então, São Paulo Apóstolo, obviamente, não vou fazer toda a citação, não vou ler todas as citações de São Paulo que fazem alusão a isso, né? Mas São Paulo ele compara, né, o ato de Adão, né, o ato de perdição e a obra redentora de Nosso Senhor, que foi paralela. Adão desobedeceu, Nosso Senhor obedeceu. Então existe esse paralelo, certo? E nos primeiros séculos observaram que existem muitos paralelos entre Nossa Senhora e Eva, certo? Aqui então, uma citação de Santo Agostinho: pois, assim como por uma mulher veio a morte até nós, a vida vem a nascer para nós por meio de uma mulher. De tal forma que por uma e outra natureza, isto é, a feminina e a masculina, o demônio havia de ser vencido e atormentado, ele que se alegrava pela ruína de ambas essas naturezas. Outra citação de Santo Agostinho: para enganar o primeiro homem, o veneno foi apresentado pela mulher. Para resgatar o homem, a salvação foi dada pela mulher, ou seja, por Nossa Senhora. E aqui, uma outra citação clássica também, que é de Santo Irineu, no seu livro Contra as Heresias, ele diz, né? Ora, enquanto Eva, que tendo se feito desobediente, se tornou causa de morte tanto para si quanto para o gênero humano, também Maria, obedecendo, tornou-se causa de salvação tanto para si quanto para todo o gênero humano. Como Eva, seduzida pelas palavras do anjo rebelde, se afastou de Deus e atraiçoou a sua palavra, assim Maria ouviu do anjo a boa nova da verdade e levou Deus em seu seio por ter obedecido a sua palavra. O gênero humano, encadeado pela virgem Eva, é libertado por outra virgem. A astúcia da serpente é vencida pela simplicidade da pomba. As cadeias que nos atavam à morte foram quebradas. E aqui uma última citação, né, para resumir todo esse pensamento, uma citação do Tanqueray, em um livro, confesso que eu nunca mais vi edições dele, né? Talvez editaram o mesmo livro com outro nome, eu tenho a impressão de ter visto isso, mas se chama Formação Apostólica. Ele diz o seguinte, depois de ter citado Santo Irineu e ter feito outras citações: conclui-se então a ideia de que Maria ocupa na ordem da nossa salvação o mesmo lugar que Eva na nossa queda espiritual. Assim como Eva cooperou com Adão na nossa ruína, assim Maria colabora com Jesus na nossa redenção.
Obviamente, poderia fazer uma aula só sobre isso, né? Mas não tem como eu ficar muito tempo nesse assunto. Mas a gente vê realmente uma arte, né, de Deus em humilhar a astúcia do demônio com um paralelo, né? Da mesma forma como Adão e Eva foram desobedientes para destruir esse orgulho do demônio, Deus esmagou a cabeça dele por meio da obediência de Jesus e de Maria, certo? Outra coisa que a gente pode observar da influência de Nossa Senhora na redenção é o próprio recito, né, da criação no Gênesis. Então a gente observa que a cada momento que Deus faz uma coisa, tem o fiat de Deus, ou seja, faça-se a luz, faça-se tal coisa, faça-se outra coisa, e assim por diante. Então tinha essa palavra de Deus que realizava uma coisa nova, né? Fiat, faça-se. Só que é interessante, quando a gente fala da criação, a gente atribui, né, essa obra criadora particularmente ao poder de Deus, né? Por isso que a gente, no início do credo, a gente diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque a gente atribui esse fato de criar as coisas ao poder de Deus, né? Mas no momento de recriar a humanidade, ou seja, de restaurar a humanidade caída, né, parece que Deus quis se servir do fiat de uma mulher, né, ou seja, de Nossa Senhora. Por meio do fiat de Maria, ou seja, do faça-se de Nossa Senhora, aceitando esse plano que Deus tem, né, para ela, começa a obra da recriação. E é interessante, assim como a criação é algo ligado, a criação é ligada ao poder de Deus, assim também no momento de recriar a humanidade, Deus envia um anjo que se chama Gabriel, ou seja, poder de Deus. E por meio da palavra de Nossa Senhora, Fiat, começa então a restauração da humanidade pela encarnação do Verbo. Então é interessante, bom, a gente poderia falar muita coisa sobre Nossa Senhora, né? Nunca falaremos o suficiente dela, mas vou ter que avançar no assunto. Então, esse primeiro aspecto, um pouco para resumir essa ideia do primeiro parágrafo. O modo como Nossa Senhora é associada a Nosso Senhor na obra da redenção, assim como Eva está associada a Adão na obra da perdição. Curioso, então, a partir do segundo parágrafo, depois de ter falado dessa importância de Nossa Senhora na salvação, né, na questão do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Luís começa a falar da humildade de Nossa Senhora. Primeira coisa que ele fala, né, primeiro assunto, é praticamente a humildade de Nossa Senhora. Então, gostaria de fazer algumas reflexões sobre a importância da humildade, né, para São Luís de Montfort. E o que tem a ver essa virtude com a consagração a Nossa Senhora. Então, tendo em vista esse papel fundamental que Nossa Senhora tem na obra da redenção, que a associa intimamente ao estabelecimento do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo nas almas, qual é a primeira coisa que São Luís começa a contemplar em Maria? Sua humildade. Por que São Luís busca, primeiramente, atrair nossa atenção à humildade, né? Vários motivos nos levam a ver, né, que essa devoção que ele ensina se inspira particularmente da humildade. Então, por que ele começa atraindo o olhar do seu leitor à humildade de Nossa Senhora? Porque essa consagração que ele vai pregar, nessa segunda parte da sua preparação ao reino de Jesus Cristo, tem uma conexão íntima e particular com a humildade. Então, primeiramente, como ele já nos faz entrever, para uma pessoa que exerce um papel singular na obra da redenção, ou seja, para uma pessoa que está singularmente ligada a Nosso Senhor, sem dúvida é necessário que a graça nessa pessoa seja excepcional. Se é uma pessoa excepcionalmente ligada a Nosso Senhor, é preciso que a graça nela seja também excepcional. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. A graça é tão intimamente ligada a Nossa Senhora, né? Então, aqui, por que ele fala da humildade de Nossa Senhora? Porque
a graça nela é singular. E onde que a gente vê, né, quais elementos nos mostram que a graça nela realmente é tão singular? A graça é tão intimamente ligada a Nossa Senhora, é tão forte isso em relação ao seu ser, que no momento que o anjo visita Nossa Senhora, né, ele não chama ela de Maria, né, ele fala Ave Gratia Plena, ou seja, ele chama Nossa Senhora de plena de graça, como se esse fosse o nome próprio de Nossa Senhora. Né? Então, na Sagrada Escritura, a gente tem que saber que dar nome a alguém é algo muito forte. Não é como a gente faz hoje em dia, né? Que não tem muito sentido, a gente nem pensa nisso e tudo mais. Culturalmente falando, né? Nas Sagradas Escrituras, dar nome para alguém é algo muito significativo. Ao mesmo tempo, o nome explica o que a pessoa é, ou seja, o que ela é, né? E também o que ela faz. O que ela é, o que ela faz. E esse fazer da pessoa é uma consequência do seu ser, daquilo que ela é. Por exemplo, Jesus significa Salvador. O que ele é, nosso Senhor? Ele é Jesus, ou seja, Salvador. E o que ele faz? Ele salva o povo dos seus pecados, né? Citação do Evangelho de São Mateus. Inclusive o anjo fala disso, né? Colocarás nele o nome de Jesus, ou seja, Salvador, porque ele salvará o povo de seus pecados, certo? Então, o ser e um agir que é consequência desse ser. Jesus é Salvador e, como consequência disso, ele salva. Então, da mesma forma, se Nossa Senhora é tão intimamente ligada à graça de Deus, de forma que ela recebe do céu esse nome, né? Isso significa que, de forma única e singular, a humildade se encontra nessa criatura. Então, se ela é plena de graça, né, o agir dela vai ser cheio de graça também. Né? Se ela é plena de graça, então o agir dela e o ser dela vai ser cheio de humildade também. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ou seja, se Deus dá sua graça aos humildes, o que dizer da humildade daquela cujo nome é plena de graça? Não seria o mesmo que dizer plena de humildade? Então, como diz Santo Agostinho, quanto maior é o edifício da santidade de alguém, maior deve ser o fundamento que sustenta esse edifício. Né? Inclusive, tem uma frase célebre, imagino que São Luís tinha isso em mente quando ele quis começar falando da humildade de Nossa Senhora, é aquela frase de São Bernardo de Claraval, em que ele diz Virginitas placuit humilitas... Não, perdão. Virginitas, isso mesmo. Virginitas placuit humilitas concepit, né? Então, ela agradou a Deus pela sua humildade, não, ela agradou a Deus pela sua virgindade, mas por sua humildade ela concebeu ele. São Bernardo de Claraval. Então tá, primeiro aspecto que nos leva a entender por que ele fala primeiramente da humildade de Nossa Senhora. Né? O segundo aspecto, levando em consideração a primeira afirmação de São Luís, no que concerne a união de Nossa Senhora com o Nosso Senhor na obra da redenção, devemos nos lembrar que o pecado de Adão e Eva foi, como ensina São Tomás de Aquino, um pecado de soberba. A Sagrada Escritura nos diz que o princípio de todo pecado é a soberba. A soberba é um desejo desordenado da própria excelência. Então, Adão e Eva fizeram isso, ou seja, desejaram desordenadamente a própria excelência, quando eles desejaram ser como Deus, né, sem a ajuda de Deus, como a gente vê no livro do Gênesis. Então, esse tipo de pensamento, né, ou seja, o pensamento soberbo, nos leva a crer que conseguimos, com nossas próprias forças, alcançar algo que só Deus pode nos dar. A pessoa começa a se considerar acima do que ela é. Ela se esquece, né, de onde vieram todos os bens dela e acredita poder fazer mais do que aquilo que ela é capaz de fazer. Então, é basicamente alguém querer ser santo e ir para o céu sem a ajuda concreta de Deus. A pessoa pode até falar, né, com línguas e com palavras, né, que ela
se apoia no auxílio de Deus para ir para o céu, mas às vezes na prática ela não faz isso. É o exemplo do americanismo, do pelagianismo e outras heresias que se assemelham a isso, né? Em que a pessoa deixa em segundo lugar a vida interior, a necessidade da graça de Deus. Enfim, não é o assunto. Enfim, né, a pessoa, em outras palavras, vive numa completa mentira. Um dos efeitos da soberba é a desobediência, pois a pessoa recusa se submeter a uma autoridade, justamente pelo fato de ela se considerar acima de tudo. Então, a pessoa soberba se considera acima do que aquilo que ela é, então ela não aceita que tenha algo acima dela. Por isso que ela não se submete a nada, porque ela está acima de tudo. É tudo que deve se submeter a ela. Então é uma inversão das coisas, né? Ora, o modo como Deus escolheu reparar essa falta de Adão e Eva foi a forma de uma satisfação adequada, ou seja, ele quis destruir a soberba pela humildade. Quando a gente fala de satisfação adequada, é uma espécie de coerência, né, entre o pecado de Adão e a forma como Nosso Senhor quis reparar esse pecado. Então, Nosso Senhor quis destruir a soberba pela humildade, destruir a arte do demônio por meio de sua arte divina. Tem várias semelhanças, né? A gente percebe que o demônio acabou perdendo o homem por meio do fruto de um madeiro, né, de uma árvore, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus salva o homem por meio do fruto de uma outra árvore, que é a cruz, certo? Então, o fruto que está pendurado nessa cruz é o bendito fruto de Nossa Senhora, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, a gente poderia ficar um bom tempo vendo todas essas semelhanças, né? Mas não é o caso aqui agora. Então, é por isso que encontramos muitas semelhanças na forma como Nosso Senhor nos salvou e a forma como começou a perdição do mundo. São Paulo apóstolo exalta particularmente, no momento de falar da redenção de Nosso Senhor, a humildade dele. Então tem aquela famosa passagem de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 10, onde São Paulo diz: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, ou seja, de sua divindade, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Então, obviamente, aqui, São Paulo ele associa, o fato de Nosso Senhor ter se encarnado à humildade, e o fato dele ter nos salvado, pela cruz como um ato de humildade também. Humilhou-se a si mesmo, humilhação, fazendo-se obediente até a morte. Então, a humildade leva à obediência, certo? E a soberba leva à desobediência. Então, a humildade, obviamente, não é a mais perfeita das virtudes, certo? A mais perfeita das virtudes é a caridade. Inclusive, a nossa salvação está particularmente ligada e principalmente ligada à caridade de Nosso Senhor. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, não é um curso sobre a redenção, por mais que a gente possa tocar, talvez, nesse assunto em algumas aulas. Mas, como diz São Paulo, a caridade é o vínculo da perfeição, mas qual é a relação dela com a humildade? A humildade coopera de uma forma singular, com a caridade, porque ela remove o principal obstáculo ao amor de Deus, ou seja, a soberba. Pela soberba, o homem resiste a Deus e a humildade faz com que ele se submeta a Deus e se torne sempre mais dócil para receber o influxo da graça divina. O que diz São Tomás de Aquino. Assim, a caridade mais perfeita corresponde à humildade mais sublime. No entanto, tentemos adentrar aqui ainda um pouco nesse olhar de São Luís sobre a humildade. Ou seja, se ele exalta a humildade de Nossa Senhora, a lógica concreta é que se ela tem uma humildade singular, ela tem por consequência uma graça singular e por consequência uma caridade singular. Então, é bem interessante abordar essa questão da humildade.
Mas se eu quisesse falar também da caridade singular de Nossa Senhora, logicamente, isso me leva a pensar na graça singular nela e na humildade singular nela. São sempre coisas que vão andar juntas. Por que motivo, né, já que a gente quer entender um pouco melhor esse olhar de São Luís sobre a humildade, por que motivo insistir primeiramente sobre a humildade? Né? Vários motivos nos levam a ver, né, que a consagração proposta por São Luís tem um laço todo particular com essa virtude. Depois de tudo que eu expliquei para vocês sobre a humildade, como que a gente pode observar a ligação que a consagração tem com essa virtude? Primeiramente, São Luís, como vimos na primeira aula, diz que uma das principais coisas nessa devoção é a imitação do Verbo encarnado. Como vimos na citação de São Paulo aos Filipenses, Nosso Senhor humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, ou seja, se encarnando. A encarnação, no caso, foi uma forma que São Paulo usou, né, para falar que Nosso Senhor tomou a forma de escravo. Em outras palavras, foi em Maria que Nosso Senhor exerceu essa humildade, tomando nela a forma de escravo, tomando essa forma no momento em que se tornou filho de Maria. Então aqui temos um importante elemento para bem compreendermos essa consagração. Jesus tomou a forma de escravo, tornando-se filho de Maria. Se São Paulo diz que Jesus tomou a forma de escravo no momento da sua encarnação, isso quer dizer que ele tomou a forma de escravo no momento em que ele se tornou filho de Maria. Então, da mesma forma, ser um escravo voluntário de Nossa Senhora, assim como Nosso Senhor quis voluntariamente se tornar filho de Nossa Senhora, ou seja, voluntariamente se tornar escravo, tomar a forma de escravo. Então, já que ele quis fazer isso voluntariamente, ser um escravo voluntário de Nossa Senhora não se opõe a ser filho, já que essa devoção se inspira no fato de Nosso Senhor ter quisto se tornar filho de Maria e, consequentemente, dependente dela. Aqui a gente pode citar ainda São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro é menino, ou seja, a criança, enquanto ele é criança, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então, a diferença de uma criança e de um escravo, né, na mentalidade de São Paulo, em certo sentido, em relação à dependência, obviamente, é a mesma. Né? A diferença não há diferença. Então, aqui, o ato de depender de alguém, e aqui que a gente tem que levar em conta essa consagração que nos faz depender inteiramente de Nossa Senhora, o ato de depender de alguém é necessariamente ligado à humildade. Então, como veremos durante as próximas aulas, essa devoção é particularmente ligada ao espírito de dependência. Logo, repito, ligada à humildade. A pessoa que não é humilde, ela não se submete e recusa depender de alguém. Ela se recusa a depender de alguém. Por fim, o humilde, né, por outro lado, ele se apoia cada vez menos em si mesmo para se fundar cada vez mais no auxílio de Deus. Dessa forma, ele reconhece sua dependência de Deus e a vive concretamente, né, removendo cada vez mais de si a soberba e voando cada vez mais livremente para Deus pela caridade. Então, a gente pode encerrar basicamente essa primeira reflexão sobre a humildade, né? E a gente pode abordar um outro aspecto, levando em conta esses elementos da humildade, sobre a conveniência do fato de São Luís ter feito o leitor olhar primeiramente para a humildade de Nossa Senhora. Então, quanto maior a graça em alguém, maior é sua semelhança com Deus. Ora, sendo aquela que é plena de graça por excelência entre as puras criaturas de Deus, singular também é sua humildade. Então, São Luís ele começa, por exemplo, no segundo parágrafo, falando de Nossa Senhora como a alma mater, ou seja, mãe escondida e secreta. É interessante porque, tradicionalmente, né, no mundo ocidental, no contexto católico,
a gente esconde as coisas sagradas. Por isso que quando a pessoa entra numa igreja que guarda os costumes tradicionais, né, a gente cobre o sacrário com um véu, justamente porque quando uma coisa é sagrada, ela é coberta, né? Ou seja, ela vai se tornando cada vez mais preciosa, cada vez mais rara, então a gente afasta ela cada vez mais do olhar profano. E é interessante porque quando São Luís fala de Nossa Senhora como a mãe escondida e secreta, ele elogia aqui algumas virtudes de Nossa Senhora, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a vanglória, né, a definição que São Tomás dá, né, a pessoa querer uma clara notícia cum laude, ou seja, um conhecimento grande com louvor, né, palmas, a gente pode dizer em certo sentido, das suas próprias qualidades, das suas próprias excelências. Então Nossa Senhora, ao invés de querer ficar mostrando para os outros, né, aquilo que ela tinha de belo, ela se escondia, né? Ela fugia dos aplausos dos outros, ela era uma mãe escondida e secreta. Algo que a gente também pode imitar, né? Evitar fazer com que todos conheçam, né? Tenham um claro conhecimento e como consequência disso, venham a nos louvar, né? De tudo aquilo que a gente faz. Então, saber se esconder, né? Então, é importante que o escravo também saiba, assim como Nosso Senhor, se esconder em Nossa Senhora, fugir do olhar do mundo, né? Para que a gente não queira fazer as coisas a fim de receber aplausos, né? Mãe escondida e secreta. Um outro elemento interessante, como a gente viu, a humildade leva a pessoa a saber se submeter, né? Então a gente percebe esse espírito de submissão em Nossa Senhora, que é oposto ao espírito de desobediência de Eva, quando ela diz Ecce ancilla Domini, ou seja, eis aqui a escrava do Senhor. Então Nossa Senhora, ela se submete ao querer de Deus. É interessante porque a pessoa soberba, no momento em que ela se recusa a obedecer a alguém, tem muita coisa por detrás dessa mentalidade da pessoa. Porque quando Deus fala para Eva não fazer algo, né, para Adão e Eva, quando ele manda Adão e Eva não fazerem algo, isso supõe que Deus está dando uma ordem para eles e que Ele quer o bem deles, né? Mas quando eles se recusam a obedecer a Deus, é como se eles dissessem: bom, você está falando que isso é bom para mim, mas eu não estou muito seguro de que você sabe o que você está me pedindo. Eu acho que tem um caminho mais interessante para eu encontrar o meu próprio bem, minha própria felicidade. Então eu prefiro deixar seu conselho de lado para seguir minha própria cabeça, né? Então é uma arrogância muito grande a desobediência a Deus, porque em certo sentido a gente fala que ele não sabe o que é que ele está pedindo, que ele não sabe o que é que ele está fazendo, mas a gente sabe o que é o melhor a se fazer, qual é o caminho mais perfeito para alcançarmos a verdadeira felicidade. Então, por um lado, a gente despreza a sabedoria da pessoa, é como se ela não soubesse o que ela está falando, o que ela está nos aconselhando, e a gente começa a se apoiar na nossa própria sabedoria e seguirmos outro caminho, né? Ou na nossa sabedoria, ou na sabedoria de outra pessoa, né? Uma pessoa que prefere seguir uma ideologia completamente anticatólica, na cabeça dela, tal ideólogo sabe melhor o que é melhor para a gente do que Nosso Senhor, né? Então, a pessoa se recusa a obedecer, né? Porque ela se considera acima dela, então ela não é obrigada a se submeter a um pedido dela, ou acima ou igual. Então, por fim, também Nossa Senhora ela sabe reconhecer a Deus como princípio de seus bens, né? E busca com isso unicamente glorificar a Ele. Então Nossa Senhora ela tem o seu Magnificat, né? Em que ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. Então é muito bonito imaginar esse aspecto da humildade de Nossa Senhora, porque minha alma, né? Alma na Sagrada Escritura muitas vezes significa a vida, né? Quando a pessoa diz minha alma glorifica ao Senhor, em outras palavras, ela está dizendo minha vida engrandece ao Senhor. Então é bonito imaginar essa mentalidade de Nossa Senhora em que a vida dela serve para que Deus seja maior, né? Então isso serve também de exemplo para a gente, porque muitas vezes
nas nossas ações, a gente busca fazer tal ou tal coisa com o intuito de que nós tenhamos um lugar cada vez maior na vida das pessoas, ao invés do próprio Deus. Então a vaidade leva a pessoa a isso, né? Ela busca diminuir a importância de Deus na vida do outro, mas fazer crescer a sua própria importância. Ela começa a querer ser cada vez maior, ao invés de engrandecer o Senhor nas suas obras de apostolado, nas suas ações. O intuito dessa pessoa é engrandecer seu próprio nome, suas próprias qualidades, seu próprio interesse e assim por diante. E Nossa Senhora reconhece, né, que aquilo que ela tem de bom e belo nela vem de Deus, porque fez grandes coisas em mim aquele que é santo, aquele que é poderoso, né, cujo nome é santo. Então, o que acontece? É interessante porque se a gente compara essas palavras de Nossa Senhora com aquela parábola dos talentos, a gente se lembra que Nosso Senhor deu 5 talentos a um, e 2 a outro e 1 para outro, né? Então, ela reconhece que aquilo que ela tem de belo são talentos que ela recebeu de Nosso Senhor, então ela está devolvendo para Ele esses talentos, ou seja, aquilo que ela tem de belo, o aplauso, na verdade, é devido a Ele e não a ela. E quando a gente tenta, a partir dos talentos que recebemos de Nosso Senhor, sejam nossas qualidades naturais, sobrenaturais e assim por diante, quando a gente tenta com isso atrair para nós os louvores e a admiração dos outros, ao invés de devolver para Nosso Senhor esses talentos, nós tentamos enterrar Ele, né? Ou seja, a gente tenta guardar para a gente aquilo, ao invés de tentar, com aquilo que recebemos dele, trabalhar para Ele, para a glória dele, né? Então, é muito interessante ver que em Nossa Senhora a gente observa exatamente o contrário, né, de todos os elementos da soberba. Poderia falar muita coisa a mais aqui, mas achei interessante abordar esses elementos, né? Mãe escondida e secreta, né? Mãe humilde que sabe se submeter à vontade e ao querer de Deus, né? Et Ancilla Domini. E também que a vida dela consiste em tornar Deus maior, né? Então, depois desse aspecto da humildade de Nossa Senhora, espero que quando vocês vierem a fazer a leitura dessa introdução, vocês entendam um pouco melhor por que São Luís tenta enfatizar logo na humildade de Nossa Senhora, né? Mas tem um outro elemento interessante que ele já mostra nessa introdução do tratado, mas que também vai aparecer constantemente durante o livro, que é uma curiosa forma de mencionar a Santíssima Trindade durante sua obra. Então, na leitura da introdução, percebemos esse elemento interessante e que aparece com frequência no livro. São Luís explica, né, nos primeiros parágrafos, que Nossa Senhora é a obra-prima do Altíssimo por excelência. Ora, sendo a mais bela das criações de Deus, mais, né, do brilho e da beleza de Deus, ela receberá do que as outras criaturas. Ou, em outras palavras, mais semelhança com Deus veremos nela do que nas outras puras criaturas. Quando eu falo pura criatura aqui é para distinguir, né, a questão da humanidade de Nosso Senhor, que é criada. Apesar da pessoa ser incriada, né, que é uma pessoa divina, eterna, tudo mais, mas a humanidade de Nosso Senhor é criada. Então, a gente pode falar que a natureza humana de Cristo é uma criatura, né, mas não a pessoa de Nosso Senhor. Então, aqui, quando eu falo pura criatura, é justamente para falar de Nossa Senhora, porque se a gente fosse falar da criatura mais perfeita feita por Deus, obviamente é a humanidade de Nosso Senhor. Mas, quando eu falo de uma pura criatura aqui, é sem falar de uma criatura cuja pessoa é divina, que no caso aqui é de Nossa Senhora, que é uma pura criatura, certo? Enquanto que uma criatura cuja pessoa é divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Só um pequeno detalhe para o resto das aulas, né? Para eu não ficar toda hora também tendo que usar sempre termos complicados. Mas, enfim, eu acho que é óbvio para todo mundo algumas coisas. Então, assim sendo, veremos nela, de uma forma particular, a mão da Santíssima Trindade.
Ou seja, já que ela é a mais bela criação de Deus, mais encontraremos nela o brilho de Deus e mais semelhança com Deus veremos nela do que nas outras puras criaturas. Ou seja, já que Deus brilha nela de uma forma particular, nós veremos de uma forma particular a mão da Santíssima Trindade nessa obra. Então, com frequência, para falar desta bela criação de Deus, São Luís faz menção do brilho que cada uma das pessoas divinas imprimiu em Nossa Senhora. Então, São Luís ele começa, ele faz essa menção progressiva da Santíssima Trindade. Ele fala de Deus Pai, que é todo-poderoso, e do poder que ele deu a Maria para fazer milagres. Então, Deus Pai, que é todo-poderoso, como que ele faz brilhar essa propriedade que nós atribuímos particularmente à primeira pessoa da Santíssima Trindade? Ele faz brilhar o seu poder, ele que é todo-poderoso, em Nossa Senhora, fazendo com que ela tenha um poder singular. Quem é esta que avança, como um exército disposto em ordem de batalha? Então, São Luís fala em seguida de Deus Filho, a quem atribuímos particularmente a sabedoria divina, e mostra a relação de Nossa Senhora com essa sabedoria que lhe foi comunicada, apesar de ela não falar muito nos evangelhos. E é isso, nos evangelhos. Ele fala do Espírito Santo, a quem atribuímos particularmente o amor e a santificação da alma, e mostra a relação íntima de Nossa Senhora com esse amor substancial, fazendo dela a esposa do Espírito Santo. Só uma lembrança aqui de catecismo, aqui citando o Catecismo de São Pio X, essa questão das três pessoas da Santíssima Trindade e as atribuições que fazemos. Obviamente, as obras feitas por Deus são comuns a todas as três pessoas. O mundo foi criado por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e o mesmo ato também as outras. Ou seja, quando a gente fala aqui, eu vou simplesmente continuar a citação, atribui-se então a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo, embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Então, são coisas que a gente atribui à natureza divina, ou seja, um só Deus, três pessoas. Mas é um só Deus que é onipotente, infinitamente sabe a própria sabedoria e bondoso, a própria bondade. Só que existe uma certa conveniência em atribuir nas obras da Santíssima Trindade a onipotência particularmente à primeira pessoa, a sabedoria particularmente à segunda e a bondade particularmente à terceira. Então, veremos ao longo do tratado, como esse olhar em direção à Santíssima Trindade se repete com constância na reflexão de São Luís. A ideia seria basicamente de que nessa mais perfeita criação de Deus, veremos mais do que nas outras o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Então, constantemente, São Luís vai tentar exaltar o poder, a sabedoria e a bondade de Nossa Senhora. Então, é muito interessante olhar para ela a partir dessa luz da Santíssima Trindade, já que a mais perfeita criação de Deus, mais perfeitamente vamos ver brilhar a Santíssima Trindade. Lembrando, falando mais perfeita criação de Deus, deixando de lado a questão da encarnação do Verbo. Então, gostaria agora, para encerrar, fazer alguns comentários de algumas expressões que encontramos também no tratado, que tem coisas interessantes. Algumas para a vida espiritual, peguei isso particularmente, uma parte do comentário com o padre Armand Plessis, mas também um comentário do fundador dos Franciscanos da Imaculada, que também fez um comentário sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Tem muita coisa que eu achei interessante no livro, muita coisa em relação mais da vida de piedade, em relação a Nossa Senhora. Tem muita coisa interessante. Padre Stefano Manelli, se chama. Stefano Maria Manelli.
Então, São Luís, no 6º parágrafo, diz o seguinte: o mundo não o conhece, ou seja, esse mundo, né, que é Nossa Senhora, depois de ter falado que ele é extraordinário, a obra perfeita do Altíssimo e tudo mais, o mundo não o conhece porque é incapaz e indigno. Então aqui, São Luís fala que se queremos conhecer esse mundo de Deus, que é Nossa Senhora, devemos fugir do mundo e do seu espírito. O que é interessante aqui para a nossa vida espiritual, diria? É justamente pelo mundo não ser capaz e indigno que ele não conhece esse mundo de Deus. Então, como dito na primeira aula, né, no parágrafo 227 do tratado, São Luís fala de uma primeira parte do seu livro. Ele diz assim, eu vou fazer aqui a citação: depois de terem, como disse na primeira parte dessa preparação ao reino de Jesus Cristo, empregado 12 dias, ao menos, para se esvaziarem do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, aí ele começa a aconselhar algumas coisas, certo? Mas ele fala de que na primeira parte dessa obra que ele intitulou, ao que parece, Preparação ao Reino de Jesus Cristo, na primeira parte ele empregou a ensinar as pessoas a se esvaziarem do espírito do mundo. Gravem isso, a primeira parte ele ensina a se esvaziar do espírito do mundo. Existe um segundo momento em que ele fala disso, né? No parágrafo 256. Os fiéis servidores de Maria devem muito desprezar, odiar e fugir do mundo corrompido e se servirem das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. Ou seja, na primeira parte que, como a gente sabe, não chegou até nós, né? Mas qual a intenção de citar isso daqui? Lembrando, ele faz essas citações antes mesmo de explicar as práticas para a renovação da consagração à Nossa Senhora. Primeiro para a consagração e também para a renovação dessa consagração. Então ele cita uma coisa que ele fez antes, mas que ele não citou em nenhum momento do livro, até o momento que ele fala disso, certo? Então o que acontece? A gente tem a impressão de que São Luís, ao falar isso, é como se nessa primeira parte desse livro, que se chama Preparação ao Reino de Jesus Cristo, ele tivesse preparado o leitor para conseguir apreciar essas verdades que ele ensinará na segunda parte dessa sua obra, né? Então, já que a primeira parte ele buscou particularmente ensinar o leitor a se esvaziar do espírito do mundo, agora que ele está vazio desse espírito, né, do mundo, desse espírito do mundo que é incapaz e indigno de entrar nesse mundo de Deus, que é Nossa Senhora, agora sim ele pode tentar apreciar essas coisas. É bem interessante, né? Não digo que seja uma interpretação oficial, mas ao ler a gente tem essa impressão de que ele tinha isso como intuito, né? Outra citação interessante nessa introdução: os santos falaram coisas maravilhosas dessa santa cidade de Deus e nunca foram tão eloquentes nem mais felizes, eles o confessam, que ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos. Então tem uma citação interessante de São Bernardo de Claraval em que ele de fato fala disso, né? Ele diz, São Bernardo de Claraval: não me sinto mais feliz e nem mais tomado de tremor como quando devo falar das glórias da Virgem Mãe. E de fato os santos, quando eles tinham que falar de Nossa Senhora, ao mesmo tempo eles tinham essa felicidade, mas esse tremor, porque eles sabiam que, por mais que eles falassem muito, não seria suficiente, né? E não tem palavras exatas para falar tudo o que é Nossa Senhora. Então é o que diz São Luís aqui do testemunho dos santos. Depois tem aquela famosa frase, né, que São Luís cita: de Maria nunquam satis, ou seja, nunca falaremos o bastante de Nossa Senhora, nunca será suficiente, né? Por mais que já se tenha falado muito de Nossa Senhora, muito mais ainda se tem a falar, porque justamente por ser esse mundo especial criado por Deus, né, essa obra-prima do Altíssimo, mais semelhante a Ele, né, nada terá mais elemento para meditação nossa e para aprofundamento, né, do que Nossa Senhora. Hoje em dia, a gente poderia dizer que certas tendências querem fazer exatamente o contrário, né? Diminuir as glórias de Maria. Ao invés de falar
que é de Maria nunquam satis, ou seja, que de Nossa Senhora nunca falaremos o suficiente. Certas tendências minimalistas, né, tendem a falar, agora já chega, a gente já falou demais de Nossa Senhora, né? Então, é interessante notar também que São Luís, quando ele escreveu essa frase no tratado, aqui na introdução, ele escreveu ela, né, de Maria nunquam satis, com letras maiores. Então, ele estava escrevendo no seu manuscrito, porque existe esse texto impresso, então os comentadores normalmente fazem esse comentário, que eles foram ler, né, no texto original do tratado, como que São Luís escreveu. Então eles percebem que a letra era de um tamanho, mas na hora de escrever isso, ele aumentou o tamanho da letra. Então realmente é algo que ele estava bem empenhado em falar isso, né? E por fim, né, para comentar isso, dessa questão de que devemos buscar, né, conhecer cada vez mais Nossa Senhora e falar cada vez mais dela, existe uma comparação interessante que a gente pode fazer com a vida de São Tomás de Aquino. Então, o padre Garrigou Lagrange, num livro em francês, né, que se chama O Salvador e Seu Amor por Nós, ele comenta que São Tomás de Aquino, no final de sua vida, absorvido por uma contemplação superior, ele não pôde mais ditar as últimas páginas de sua Suma de Teologia. Ele pensava, né, São Tomás, que os mistérios escondidos em Cristo são uma mina inesgotável e que o que os doutores nela descobriram não representava senão uma parte mínima. Então, tudo que já se falou de Nosso Senhor, São Tomás percebeu, né, no final de sua vida, que é como se a gente não tivesse falado quase que nada ainda dele, né? Tudo que se encontrou dele nem se compara com aquilo que a gente ainda pode falar dele. É como se, digamos, o mistério de Nosso Senhor fosse o mar, né? E tudo que a gente falou dele até hoje, desde que ele se encarnou, fosse como se a gente tivesse pego só uma gota desse mar, né? Então a gente pegou bem um pouquinho, tudo que a gente sabe de Nosso Senhor nem se compara com aquilo que ele é, né? E a mesma coisa Nossa Senhora, obviamente, guardadas as devidas proporções, mas é aquilo que os santos dizem, né? São Luís cita: se quiserdes compreender a mãe, diz um santo, compreendei o filho. Ela é uma digna mãe de Deus. Então isso mostra que a causa de toda a beleza de Nossa Senhora está no fato de Deus a ter preparado para ser sua mãe, né? Então a maternidade divina é o que explica a grandeza incomparável de Maria. Isso é clássico em teologia, né? Falar que toda a beleza de Nossa Senhora tem como raiz o fato de Deus ter preparado ela para ser sua mãe, né? Então São Tomás explica que pela maternidade divina, Nossa Senhora tem uma dignidade que é, de certa forma, infinita. Então é interessante parar para pensar nisso, certo? Porque se toda a beleza de Nossa Senhora vem da sua maternidade divina, em certo sentido, toda a beleza dela está ligada ao fato de Nosso Senhor ter quisto se tomar a forma de escravo nela, né? Tornando-se filho dela. Então, toda a beleza dela está associada a essa dependência que Nosso Senhor quis ter dela, né? Então, é muito interessante ver o modo como a consagração a Nossa Senhora, enquanto que ela é uma imitação da encarnação do Verbo, né? Do mistério da encarnação do Verbo, como que ela se associa a raiz de toda a beleza de Nossa Senhora. Então é muito profundo isso, né? Então, e é algo que a gente deve realmente apreciar essa devoção justamente por causa desse grande mistério, né? Como diz São Luís, que aqui toda língua se cale, né? É realmente muito grande. Então, conclusão. Nessa introdução, São Luís segue os seguintes passos. Primeiro, ele fala do reino de Jesus por Maria. Segundo, ele busca fomentar no leitor a importância de termos uma alta ideia da grandeza de Maria. Por isso, ele nos apresenta o que é Maria diante de Deus, diante dos anjos, né? Ele fala de São Miguel e dos anjos na introdução. Ele fala o que é Maria diante dos santos, né? Falando que os santos nunca se sentiram tão felizes do que quando falavam dela. Fala o que é Maria diante dos homens, quantas congregações, quantas coisas feitas no nome dela. E ele fala até o que é Maria diante dos demônios, ou seja,
o medo que eles têm dela e a fraqueza que eles têm diante dela, de alguma forma serve para a glória dela, né? Ela esmagando a cabeça da serpente e eles fugindo dela, isso mostra, de alguma forma, o poder dela, nem que seja malgrado eles, né? Então, depois de se referir, em sua introdução, a todas as inteligências existentes, né, se a gente falar quais são as inteligências existentes, né, na criação. E claro, falando aqui do Criador primeiramente, Deus, e depois das criaturas inteligentes que ele criou, os anjos e os homens, né, mas São Luís fala aqui dos anjos, dos santos, que são homens, obviamente, e os santos anjos também, a gente pode falar, os homens e os demônios, todas as inteligências existentes. Então, depois de se referir a elas, a gente percebe que tem esse movimento na introdução. O que é Maria diante de Deus, diante dos anjos, diante dos santos, diante dos homens e diante dos demônios? Depois de fazer isso, né, São Luís nos fala da alta ideia que devemos ter de Maria e diz que a ignorância que se tem ainda, né, dessa obra-prima de Deus é a causa da ignorância que se tem de Jesus Cristo, certo? Então, se as pessoas conhecem pouco nosso Senhor Jesus Cristo, justamente por causa disso, a causa disso é o fato de conhecerem pouco Nossa Senhora. É interessante também quando São Luís fala dessa obra-prima de Deus, que apesar de exteriormente ser tão glorificada e aparentemente conhecida, o interior dela, ou seja, a profundidade do que é ela na obra da criação, né, é como se Deus tivesse reservado para si esse conhecimento. Então, é uma expressão muito semelhante àquela que Nosso Senhor usa no Evangelho de São João: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho dá a conhecer, e vice-versa. Então, é como se Nossa Senhora, na obra da criação, fosse aquilo que chegasse o mais próximo disso, né? Aquilo que chega o mais próximo dessa questão de ser incompreensível, não no sentido que a gente não possa conhecer nada sobre ela, mas de que conhecer toda a profundidade do que é ela diante de Deus é como se fosse um conhecimento que Deus reservou só para si, né? De tão grande que é o mistério de graça que ele quis realizar nela, fazendo dela a Mãe de Deus. Então, essa introdução, aqui é o comentário do padre Plessis, de São Luís, ela cumpre bem o seu papel, né? Ela dispõe admiravelmente os espíritos a se aplicarem ao estudo do livro que ele anuncia. Ela nos faz entrever as maravilhas que examinaremos, como um majestoso pórtico de uma catedral enche os visitantes de admiração e os convida a penetrarem no interior para contemplarem detalhadamente os esplendores da casa de Deus. Então aqui ele faz uma comparação, né? Nessa introdução de São Luís, é como se fosse uma catedral e a gente começa contemplando o pórtico dela ou a fachada dela. Então é tão belo, é tão extraordinário já essa entrada que isso meio que nos anima a querer ver o que tem dentro. Assim, essa introdução nos encoraja a prosseguir o estudo dessa bela obra de Deus, Maria, a fim de contemplarmos as grandes coisas que o Senhor realizou nela. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Subitum presidium confundimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.